Entregamos a Ti, Pai, cada oração, cada louvor entoado, crendo pela fé que chegou diante do Senhor como incenso suave, como aroma agradável ao Senhor. E agora te pedimos, continue falando o nosso coração pela Tua palavra, a Tua palavra que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para o nosso caminho, que é o alimento para a nossa alma, para o nosso espírito. A Tua palavra que é apta para dividir juntas e medulas, alma e espírito. Fale conosco, Senhor, pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E eu convido você que trouxe a sua Bíblia a abrir a palavra do Senhor no livro de 1 Coríntios, capítulo 11. A partir do versículo 23 até o 30. Se você não trouxe, acompanhe conosco no telão. Pois eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e contra o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários que já dormiram. Todo culto é especial, mas hoje é o culto da ceia do Senhor. E eu gostaria nessa noite compartilhar 3 pontos específicos, 3 pontos centrais da ceia. Existem vários, mas eu quero falar de 3. O primeiro é o memorial. Quando Jesus fala sobre trazer a memória, fazer em memória de mim. Trazer em memória o sacrifício, o preço pago por amor a cada um de nós. Sacrifício esse que nos traz remissão de pecados. Como o próprio Jesus diz em Mateus, capítulo 26, versículo 28. Mateus, capítulo 26, no versículo 28. Aleluia, coloque para nós no telão, Mateus, capítulo 26, o versículo 28, quando Jesus diz assim: este é o meu sangue, este é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Quando Jesus estava ali ceando com os seus discípulos, ele diz para os discípulos: este cálice, no meu sangue, é o cálice da aliança que é derramado para perdão de pecados. Então Jesus fala que a ceia é um memorial.
para lembrarmos que através do sacrifício de Jesus na cruz, os nossos pecados são perdoados. O sangue derramado naquela cruz nos limpa e nos purifica de todo pecado. Remissão de pecados. Esse memorial também nos traz a lembrança da vitória sobre a morte e sobre o pecado. Quando Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreve em 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 55 ao 57, fala sobre a vitória, sobre a morte e sobre o pecado. Quando ele diz assim: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. A ceia traz em memória a vitória sobre a morte e sobre o pecado. A palavra nos fala que Jesus, quando morre, desce ao inferno, esmaga a cabeça de Satanás, põe a cabeça dele debaixo dos seus pés e toma dele a chave da morte e também a chave do inferno. Nosso inimigo é tão miserável que nem a chave da casa dele ele tem. Jesus tomou sobre si. Então ele traz em memória, a ceia nos traz a memória de que se estamos andando nele, vivendo na sua palavra, nós temos a vitória conquistada por Jesus sobre a morte e sobre o pecado. O inimigo não tem poder de ceifar a nossa vida, porque estamos debaixo da potente mão do Senhor. O inimigo não tem poder mais de nos acusar pelo pecado, porque os nossos pecados são lavados e remidos no sangue de Jesus. Porque os nossos pecados, Deus diz, sou eu mesmo que perdoo os seus pecados, que lanço no mar do esquecimento, e deles não me lembro mais. Por isso, amados, a ceia do Senhor nos traz a memória que quando nós confessamos os nossos pecados, que quando nós somos lavados e remidos no sangue de Jesus, Deus diz: não há mais condenação, porque eu perdoei os seus pecados e dele não me lembro mais. Quando Deus está dizendo que ele não se lembra mais, ele não está dizendo que deu uma amnésia em Deus e ele não sabe o que nós fizemos. Deus está dizendo que pelo sangue de Jesus nunca mais ele vai cobrar de nós aquele pecado, ou ele vai lançar no nosso rosto aquilo que fizemos, porque o sangue derramado naquela cruz, porque o cálice da nova aliança no sangue de Jesus garante o perdão dos pecados. Por isso, se você confessou um pecado ao Senhor e de repente ele começa a vir à sua memória, isso é ação de Satanás. O inimigo, ele é acusador. Ele é acusador. Um dos seus nomes é acusador. E ele tenta trazer o passado. Ele tenta trazer a culpa aos nossos corações, para que nós não possamos nos sentir livres através do sacrifício de Jesus. E muitas vezes o sentimento de culpa te leva a tentar pagar o preço por aquele pecado, por aquele erro. Muitas vezes você está se culpando, muitas vezes você está se condenando por um pecado que o Senhor já te perdoou. Mas o inimigo traz esse sentimento de culpa e inconscientemente, sabe o que nós estamos fazendo? Conscientemente nós estamos dizendo: esse sacrifício não foi o suficiente para perdoar os meus pecados, eu tenho que pagar por esse erro. Começamos a nos culpar, nos punir, nos autocondenar por um pecado que o Senhor já nos perdoou, nos lavou, nos remiu pelo cálice da nova aliança no sangue de Jesus. Por isso o Senhor diz: traga memória, em memória de mim.
Traga à memória o que representa o pão e o cálice, o meu corpo e o meu sangue derramado em favor de vós, para remissão de pecados, para perdão de pecados, para anunciar a morte do Senhor, que traz salvação, para anunciar a morte sobre a vitória e sobre o pecado. Por isso o Senhor diz: traga em memória. Rememora que através desse sacrifício, Ele iria enviar um Consolador. Porque Ele disse para os seus discípulos: olha, eu tenho que ir. Porque se eu não for, o Consolador não pode vir. Mas quando eu for, coloque para nós João 14, versículo 16 e 17. Porque Jesus conversava com os seus discípulos sobre a sua morte, sobre a necessidade desse sacrifício. Mas os discípulos não queriam que Ele partisse. Não queriam que Ele morresse, mas Ele: eu tenho que ir. Porque se eu não for, o Consolador não virá. Mas Ele diz assim: e quando eu for, eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, outro consolador, que no original diz outro da mesma espécie, para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conhece, porque Ele vive com vocês e estará em vocês. Então a ceia do Senhor também nos traz a memória que Ele disse que Ele iria morrer, iria para o Pai, mas não iria nos deixar sozinhos. Ele estava dizendo: olha, a ceia traz para você também a memória que eu ressuscitei, fui aos céus e roguei ao Pai, e Ele enviou o Espírito Santo para estar com vocês para sempre. Então a ceia também nos traz a memória que o Espírito Santo está aqui, que o Espírito Santo está aí dentro de você, Ele habita em você, Ele faz morada em você e te dá essa alegria de poder participar deste momento, de trazer este momento em memória, de trazer este momento à memória do sangue derramado, que te limpa, que te purifica de todo o pecado, que te deixa livre para adorar, para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Porque o Espírito Santo está com você. E outra coisa que talvez você nem traz à memória na ceia, eu gostaria de compartilhar com você João 14, versículo 1 e 2. Talvez porque ninguém nem gosta muito de pensar isso, mas é bom pensarmos nisso. Quando Jesus diz assim: não turbe o coração de vocês, creia em Deus, creia também em mim. Na casa do meu Pai há muitos aposentos, algumas traduções dizem há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês, mas eu vou preparar lugar. E se lermos também o versículo 3, ele diz: e quando eu preparar lugar, eu voltarei, para que onde eu estiver estejam vocês também. Então a ceia também deve nos trazer a memória que Ele foi preparar um lugar para nós. E Ele diz que quando este lugar estiver preparado, Ele vai nos buscar. Amado, sempre quando eu faço um culto fúnebre, onde está ali o corpo de um servo do Senhor, eu gosto de trazer esta palavra. Porque acaba de acontecer sobre a vida daquele servo de Deus o cumprimento desta palavra. E talvez a gente não quer trazer em memória isso, mas devemos trazer. A ceia nos traz em memória que Jesus foi preparar um lugar para mim e para você. E quando este lugar estiver pronto, Ele diz: eu venho te buscar. Existem duas formas de Jesus voltar para nós. Uma que é muito anunciada, quando Ele aparecer nas nuvens e chamar a sua igreja, o Espírito Santo pegar a noiva e levar de encontro com o noivo. Isso vai subir todo mundo junto. Subiu a noiva do Senhor, a igreja do Senhor, lavada e remida no sangue de Jesus. Mas existe uma outra forma, a forma que quando Ele prepara o meu lugar, Ele pode me chamar. Quem sabe antes deste culto terminar, quem sabe antes de eu ministrar a ceia do Senhor, meu lugar pode ficar preparado e Ele me chamar.
Que isso, pastor? Mas isso é uma coisa boa de trazer a memória, não? É sim. Porque Paulo diz: partir e estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Se você me perguntar, pastor, o senhor quer ir agora? Não, não quero ir agora. Eu quero fazer mais para o Senhor, quero ver meus filhos crescerem. Mas pastor, e se Ele te chamar agora? Partir e estar com Cristo é incomparavelmente melhor, porque Ele vai cuidar deles muito melhor do que eu. Então a ceia também é para trazer em memória que Ele foi preparar um lugar para mim e para você. E você quer coisa melhor do que isso? Quando Ele diz: olha, eu vou preparar lugar para que onde eu estou, você possa estar comigo para sempre. Para sempre. Ele está preparando lugar para nós. Ele está preparando morada para nós. E se eu for, ou melhor dizendo, e quando eu for preparar este lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam aonde eu estiver. Traga à memória isso também, porque a ceia também deve nos trazer à memória isso, que Ele está preparando um lugar para nós. E a palavra diz, e Paulo diz, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais entrou no coração do homem o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. E eu poderia dizer que nós podemos juntar os maiores e melhores arquitetos deste mundo e pedir que eles tentem projetar, desenhar, fazer uma arquitetura sobre a Nova Jerusalém da forma mais linda que eles imaginarem. E quando nós pegarmos aquela obra linda daqueles homens, e se o Senhor nos mostrasse a Nova Jerusalém, eu acredito que nós íamos embolar aquele papel de escondidinho assim, joga para trás, porque não há de se comparar o que Ele tem preparado para mim e para você. Mas a ceia do Senhor também é uma palavra profética. Por que palavra profética? Porque em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 3. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 3, o apóstolo Paulo, ele nos escreve assim: aleluias, glória a Deus. 1 Coríntios 14, 3, aleluias, vamos na Bíblia mesmo. A palavra do Senhor diz assim: mas o que profetiza, o faz para a edificação, encorajamento e consolação dos homens. Algumas traduções dizem: o que profetiza traz edificação, correção e consolo. E é o que essa palavra traz para nós. Traz edificação. Sabendo que o sangue de Jesus, que o sacrifício de Jesus nos limpa, nos purifica de todo o pecado. Nos traz consolação, trazendo a memória que Ele foi preparar lugar, e quando Ele preparar lugar, Ele virá nos buscar, para que possamos estar com Ele. Mas também esta palavra nos traz exortação, porque diz assim: examine-se, pois o homem a si mesmo. Depois, coma-se do pão e beba-se do cálice. Veja que a palavra diz a ceia do Senhor, não diz a ceia da igreja, a ceia do pastor, ou a ceia do ministério A, ou a ceia do ministério B, não, a ceia do Senhor. Por isso a palavra diz: examine-se, pois, o homem, examine-se, pois, a mulher, examine-se, pois, o jovem, a si mesmo. É você e ele, você e o Espírito Santo. A palavra profética, ela edifica, ela consola, mas ela também exorta. Diz: depois então de se examinar
coma do pão e beba do cálice, para que você não coma condenação para você mesmo, porque existe muitos que são fracos, que estão doentes, e há muitos que já dormiram. Por quê? Porque não prestaram atenção à exortação da palavra do Senhor, da palavra da ceia do Senhor, de se auto-se-examinar, você e o Espírito Santo. Como está a minha vida com Deus? Como está a sua vida com Deus? Não tão somente para participar da ceia do Senhor, mas principalmente para ir para o céu. Como está a nossa vida diante do Senhor? Se o nosso lugar estivesse pronto agora. Se o meu lugar estivesse pronto agora. Porque quando nós vamos na comunhão da ceia, nós fazemos uma oração de arrependimento. Mas não fizemos ela ainda, né? E se o meu lugar ficasse pronto agora, antes dessa oração de arrependimento? Se o seu lugar ficasse pronto agora, antes dessa oração de arrependimento? Como está a minha e a sua vida com Deus? Se Ele nos chamasse agora. Por isso examine-se. O homem a si mesmo não é apenas para nos examinar nesse dia. Não. Isso é algo que devemos fazer todos os dias. Todos os dias. Nós estamos fazendo um seminário de intercessão e sábado nós falamos sobre isso, sobre oração de quebrantamento, né? De se quebrantar, de se humilhar perante o Senhor. E temos que fazer isso sempre. Ter uma oração, um momento específico para você ir para o seu quarto, para a sala, para o banheiro, não sei onde você ora, e fazer uma oração de quebrantamento. Quebrantar é quebrar em pedacinhos. É tirar toda a força. Precisamos fazer isso, queridos. Não só para o dia da ceia do Senhor, mas porque existe um dia que nosso lugar vai estar pronto e Ele vai vir buscar. Ninguém aqui vai ficar para semente. E ninguém aqui também sabe o dia que o Senhor vai te chamar. Eu estou jovem ainda. Amém? Glória a Deus. Que o Senhor te dê muitos anos, muitos e muitos anos. Mas pode não dar. Quantos jovens morreram hoje? Quantos adultos à meia idade? Não, só tenho 40, só tenho 45. Não, eu quero chegar até os 80. E morreram hoje. E foram chamados pelo Senhor hoje. E o terceiro ponto, a ceia do Senhor também fala de compartilhar, de comunhão. Lucas, capítulo 22, versículo 14 ao 17. Quando chegou a hora, Jesus e seus apóstolos reclinaram-se à mesa. E ele lhes disse: desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu lhe digo que não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. E aí ele dá uma direção. Recebendo o cálice, ele deu graças e disse: tome isso e partilhe uns com os outros. Algumas traduções, tome isso e compartilhe, divida uns com os outros.
compartilhar nos lembra comunhão. Nos fala de comunhão. Então a ceia do Senhor também nos lembra comunhão. Compartilhar a palavra, compartilhar a comunhão, compartilhar relacionamento, compartilhar como família, compartilhar a intimidade que o Senhor quer e tem para a igreja do Senhor. Porque o sacrifício do Senhor foi para isso. Não foi para lutarmos uma corrida como ação silvestre, quem chega primeiro, se cai, deixa para trás, vamos embora. Não. Compartilhe uns com os outros. Compartilhe-se que este cálice traz remissão de pecados. Mas esse cálice é para trazer comunhão, é para trazer unidade. É para fazer de vocês uma família. Este pão e este cálice é para fazer com que vocês se importem uns com os outros, assim como eu me importei. Uma certa feita ele chega a dizer para os discípulos: olha, um novo mandamento vos dou. Eu creio que os discípulos na hora até estão estranhados. Ué, Jesus disse que veio para cumprir a lei, agora quer dar um novo mandamento? Mas quando ele disse, eu creio que aí eles entenderam. Ele diz: ame uns aos outros como eu vos amei. Nisso vocês saberão que são os meus discípulos, se tiverem amor uns para com os outros. A ceia do Senhor lembra isso: comunhão, amor, amar uns aos outros como Ele amou. E a pergunta é: como Ele nos amou? Como Ele te amou? Como Ele me amou? Amou a ponto. Pode deixar. Obrigado. De dar a sua vida. De dar a vida. Para que pudéssemos estar aqui. Para que pudéssemos participar da ceia dele. Mas não sozinho. A ceia não é uma individualidade só para mim. Não. O desejo do Senhor é que a ceia dele traga comunhão, traga unidade. O desejo dele é que uma família participe junto, em memória daquilo que ele fez por mim, por vocês, por cada um de nós. O desejo dele é que não tivesse mais espaço para ter pessoas aqui dentro. Mas muitas vezes estamos como numa corrida de São Silvestre, preocupando em chegar logo, deixando pessoas para trás. Interessante que eu vi uma matéria hoje na televisão de uma corrida em São Paulo, meia maratona, algo assim. E eles estavam correndo e uma pessoa teve uma parada cardiorrespiratória, bem no túnel, onde não tinha como as câmeras ver nem nada. Um corredor que estava correndo viu aquilo, parou, voltou, viu que aquela pessoa estava passando mal, não sabia como ajudar, saiu correndo, abandonou a corrida e foi procurar ajuda, pessoas para socorrer. Outras pessoas que estavam correndo ali pararam, não quiseram saber mais da corrida, quiseram ver que a vida estava ali precisando de ajuda. E o médico que estava correndo, o médico que trabalha especificamente nessa área, o médico cardiovascular, estava nessa corrida também. Ele poderia fazer como a parábola do bom samaritano, e como muitas vezes nós fazemos, está ali e passou de largo. Foi assim que o sacerdote fez. O levita, a mesma coisa, viu um homem caído lá todo machucado e passou.
Mas a parábola do bom samaritano diz que o bom samaritano foi lá, cuidou daquele homem, levou ele para uma hotelaria, pagou adiantado e disse para o dono do hotel: olha, cuida dele direitinho, se faltar mais alguma coisa, quando eu vier eu te restituo. E aquele médico foi como um bom samaritano, parou, fez ali os socorros até que chegasse o atendimento médico, a ambulância. Pediu que outras pessoas ajudassem, porque ele estava tão cansado, como fizesse a massagem. Chegou lá, tiveram que usar desfibrador, não é esse o nome? Aquele homem ficou 12 minutos morto. Mas com o desfibrador, parece que na segunda vez ele voltou à vida. Isso faz 3 anos. E na última meia maratona que teve em São Paulo, estava correndo juntos. Largou junto este homem, já liberado pelos médicos, e o médico correndo com ele. Não para ganhar. Foram tranquilos. Só queriam chegar, sabendo que a maior vitória eles já tinham alcançado. Quando o Senhor tomou o cálice, deu graças, entregou para eles e disse: compartilhe. Não fique só para você. Não é só para você. Compartilhe. Este é o meu corpo, este é o meu sangue, que é dado por todos vós. Todos. Pense em alguém que poderia estar aqui, participando dessa ceia. Feche os seus olhos e pense em alguém que poderia estar aqui, participando desta ceia. Agora eu te digo, com os olhos ainda fechados pela fé, veja o Senhor. Veja o Senhor agora na sua frente, de olhos fechados, é pela fé, como um ato profético. Veja o Senhor pegando o cálice, dando graças e entregando nas suas mãos e dizendo para você: lembrou dessa pessoa? Compartilhe. Compartilhe. Porque este é o cálice derramado em favor de muitos. Compartilhe. Pai, eu apresento ao Senhor esses elementos, pedindo que o Senhor consagre. São apenas simbólicos: o cálice, o pão. Consagre, Senhor, para que possamos participar da ceia do Senhor. Diante dessa palavra, consagre esses elementos, Pai, que eu apresento ao Senhor neste momento, em nome de Jesus. E peço agora que o Teu Espírito Santo leve a cada um de nós que vamos participar da ceia a nos examinar, para depois comermos do pão e bebermos do cálice. E se há alguém aqui em nosso meio, papai, que quem sabe um dia já participou desta ceia, mas por algum motivo parou, prostrou, convença ele pela palavra.
Convença ele pelo Espírito Santo. Se há alguém no nosso meio que ainda não decidiu pelo Senhor, ainda não entendeu o sacrifício do Senhor na cruz do Calvário, o seu corpo, o seu sangue ali derramado, que o Espírito convença, para que ele possa fazer parte dessa família linda e maravilhosa, a qual o Senhor chama. E antes de servirmos a ceia, eu gostaria de perguntar: existe alguém aqui em nosso meio que diante dessa palavra foi tocado pelo Espírito Santo? Talvez você já caminhou com o Senhor, quem sabe já até ceiou, já participou da ceia do Senhor, mas por algum motivo que não me interessa qual, você parou, você desanimou, você entristeceu, mas hoje você quer voltar para a casa do Pai, quer receber novamente a certeza e a convicção no teu coração que Ele está te lavando e remindo pelo sangue que foi derramado naquela cruz. Ou se existe alguém que ainda não tomou essa decisão, mas quer fazer isso hoje, sem constrangimento algum, porque estamos em família, eu te convido a levantar do seu lugar, vir aqui na frente, porque eu quero orar por você, eu quero abençoar a sua vida. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor, humilhado foi como a flor, machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim. Tem mais alguém que quer aproveitar esse momento de festa? Porque a palavra diz que é a festa dos céus, a festa dos céus. Tem mais alguém que está aqui que quer aproveitar esse momento de festa? Aleluia! Glória a Deus! Aleluia, Jesus! Sua vida entregou, meu Senhor, humilhado foi como a flor, machucada no jardim. Tem mais alguém que sabe que o seu lugar não é aí? Quer vir aqui? A palavra diz que a festa dos céus, quando o pecador se arrepende, é a sua oportunidade também de decidir como essas pessoas se decidiram. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém, Jesus, glória a Deus. Vamos orar por essas duas pessoas que decidiram. Aleluia. Eu gostaria que os irmãos se repetissem comigo assim. Toda a igreja, repita comigo: Senhor Jesus, nesta noite, pela tua palavra, eu reconheço que sou pecador, mas também creio que a tua palavra é a verdade. E hoje eu me entrego de corpo, alma e espírito em tuas mãos. Perdoa os meus pecados, me lava com teu sangue, e que meu nome agora seja sendo escrito no livro da vida. Me toma pelas mãos, me encha do teu Espírito e me dê força para caminhar na tua verdade, em nome de Jesus. Pai, nós oramos, abençoamos neste momento a decisão dos teus filhos. Sabemos que neste momento a festa é dos céus, mas também sabemos que neste momento a festa é no coração dos teus filhos, porque o Espírito Santo já veio fazer morada através da decisão do teu filho e da tua filha. Sela este momento, sela esta verdade, toma eles pelas mãos, que sejam eles o referencial desta caminhada,
que façam parte dessa família, sejam fortalecidos no Senhor para viver aquilo que o seu sacrifício fez na cruz do Calvário, trazer para eles vida e vida com abundância, em nome de Jesus. Gostaria que vocês olhassem para lá e vissem a nova família que o Senhor está dando a vocês. Aleluia! Participar da ceia do Senhor já é um motivo de grande alegria. E participar da ceia do Senhor com festas é mais alegria ainda. Por isso, neste momento, vamos cear, queridos, e glorificar o Senhor por esse sacrifício que hoje alcançou mais 2 vidas. Aleluia, Jesus. Glória a Deus pela fidelidade do Senhor, porque o Senhor é bom, aleluias, e a bondade do Senhor alcança os nossos corações, assim como um dia me alcançou, assim como um dia te alcançou, hoje alcançou a vida dos nossos irmãos. Nós louvamos o Senhor por isso. Aleluia, Jesus. Aleluias, aleluias, aleluias. Santo, 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 santo. Nós adoramos, nós te louvamos, nós te bendizemos, te agradecemos. Oh, Deus lindo, Jesus maravilhoso, obrigado. Obrigado, obrigado porque morreu na cruz, derramou teu sangue por amor a cada um de nós, para que podemos estarmos aqui livres, 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 livres para te adorar, livres para te adorar, livres para te adorar. Aleluia. Então vamos colocar de pé, receber a bênção do Senhor em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. Amados, não deixe de, quando terminar, dar um grande abraço no nosso amado irmão Aristide, né? Irmã, como é que é o nome da irmã?
Rosinete, a nossa irmã Rosinete, que hoje decidiram pelo Senhor, faz parte dessa linda família, nossos novos irmãos, um abraço bem apertado, diz, estamos felizes por vocês, amém? Pai, nós te agradecemos por essa noite, por tudo que o Senhor fez, está fazendo e temos certeza que continuará fazendo. Te louvamos, te adoramos pelo teu amor e que cada um dos teus filhos tenha uma semana de bênção, de resposta, de vitória, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a doce consolação do Espírito Santo esteja conosco, a nossa casa e a nossa família hoje, para todo sempre. A igreja diz: amém.